Então, o que nós temos que estar atento nesses últimos dias? Primeiro é o sistema religioso, entendeu? Como está aproximando o fim e está se cercando, se fechando o cerco, temos que ficar atento. Por quê? Os líderes religiosos, eles estão se associando com pessoas que nós nem sabemos, entendeu? Eles estão introduzindo o povo no mundo, entende? Porque eles são líderes do povo. Então, vamos supor, só para você ter ideia, a maioria das grandes lideranças, hoje, evangélica, eles estão envolvidos no quê? Em política. Então, quando a política ela surge um problema, igual no caso de corrupção, aquele líder que envolveu esse grupo na política também está levando a contaminação a esse povo, entendeu? Então está tendo grandes revelações e grandes líderes mesmo, estão se envolvendo nisso daí, líderes religiosos. Então o que acontece? Vai haver uma referência. Assim também é o que? A internet, porque você veja bem, a maioria da Terra está na internet. Então o que acontece? Tem um grande banco de dados virtual, que é o que? Tipagem sanguínea, DNA. Nós estamos com todos os mapas da Terra, todas as regiões, está tudo sinalizado, a Terra inteira está tudo envolvida na rede social. Né? A maioria dos CPF, RG, nome das pessoas, filhos, quantos tem, quantos não tem, queira ou não queira, você sempre está passando informação e essas informações estão entrando em bancos de dados, entendeu? E tem grandes computadores armazenando tudo isso, então está tendo um fechamento, entendeu? Hoje tudo é internacionalizado, tudo globalizado. A política e também agora vai ser o quê? A religião, porque a religião tem suas lideranças. Os muçulmanos têm as lideranças, o judaísmo tem a liderança, hinduísmo, budismo, todas as religiões têm as suas lideranças. Até candomblé, macumba, tem os líderes. E quando houver uma unificação, tanto social, como no caso a ONU, como a política, como um país comandando, como os Estados Unidos pode comandar tudo, assim como a religião, que oficialmente quem coordena é o Vaticano, é o Papa, que é o representante do cristianismo na Terra. Não adianta, pode ser o líder que for e que quiser se manifestar, não tem vez. Por quê? Porque o Vaticano é um país, inclusive me parece, eu não sei se ainda, né? Mas quando eu estava estudando, eu era criança ainda, o Vaticano era o menor país do mundo. Não sei se ainda é. Mas, enfim, ele é um país. E por ele ser um país religioso, esse país ele faz parte do continente europeu. Que ele está em Roma, está na Itália. Entendeu? Então ele faz parte do... Ele é um país, ele não está contido em um país. Então ele tem um controle político internacional. Então não tem como fugir desse sistema. E o sistema financeiro, ele tem também o Banco Mundial, que é o BID, o FED americano, tem vários bancos, né? As federações de banco, que é tudo globado o sistema financeiro. Então quer dizer, tudo é cercado. Até mesmo as Bíblias têm as sociedades bíblicas mundiais no mundo inteiro. Então é tudo cercado. Então quando houver um acordo, o que acontece? Como o sistema religioso está todo contaminado pelo lado financeiro, a maioria das religiões, é poucas que escapam. Como está todos eles fundamentados no financeiro, os seus líderes não vão querer perder os seus patamares que eles já alcançaram hoje. Entendeu? Quem vai querer ficar sem a Ferrari, né? Quem não tem isso tem que dar graças a Deus. Quem não tem uma liderança tem que dar graças a Deus. Quem não tem um nome importante, não almejou uma grande fortuna na Terra,
Tem que dar graças a Deus. Fortuna vinda de religião, entendeu? De fiéis, que eles falam doação, que isso é uma mentira, né? Porque eu nunca dou nada para ninguém. Quando eu levo uma oferta, um dízimo, toda vez que eu levei um propósito, alguma coisa, bom, para mim era para Deus, né? Mas demorou, não sei porquê, é uma cegueira esse negócio, né? Mas na verdade não é, porque a gente vê que os líderes estão desfrutando de tudo isso. E eles não vão querer perder isso. Então eles vão se filiar, vão se envolver. E nisso, eles, querendo ou não querendo, eles vão levar uma grande população desses grupo religioso, determinada denominação, entendeu? E quem estiver indo, tá seguindo. Querendo ou não querendo, tá indo, entendeu? Então, qual é o importante? O importante é a gente saber que Deus é um só, o Espírito é um só, o batismo é um só, entendeu? E a salvação é para um só, para um de cada vez, é um por um. Não há salvação duplificada, a salvação ela é individual, entendeu? Mesmo que o indivíduo seja, como diz, juntos, gêmeos, né? Ou a pessoa sendo casada, ou pai e filho, seja como for, a salvação vai ser individual. O julgamento vai ser de Deus, Deus conhece o coração de cada um. Quando tiver em glória, você vai ter 3 surpresas. Isso aí um senhor que falou para mim, eu achei muito legal essa ideologia dele. Olha que interessante. Ele falou que nós vamos ter 3 surpresas no céu, entre os salvos, né? A primeira surpresa vai ser você mesmo. Quando você descobrir que você alcançou a sua salvação, vai ficar muito contente. Puxa, eu achei que eu não merecia, né? Porque a gente peca, né? A gente erra, nós somos pecadores, né? Nós ainda continua. Apesar que nossa mente tem que estar em Cristo, como diz Colossenses 3, 1, 2, 3, 4 ali no começo. Mas nós continuamos. A diferença é que quando nós observamos a lei reflete em nós o pecado. Então ela nos julga, ela nos condena, entendeu? A lei ela fica nos acusando, ela fica apontando o dedo para nós, porque a lei é purinha. A lei é pura, não tem como. Ninguém consegue atingir a lei, passar por ela, entendeu? Porque quem conseguir passar pela lei, ele alcança a salvação. Mas o que acontece? O que tem atrás da lei? Tem Adão, entendeu? Então quando você chega diante da lei, você pode ter um espelho, um brinco, mas Adão apontando o dedo para você, porque ele te aponta o pecado, Adão. Então o que acontece? A pessoa que crê em Jesus, mesmo que ele tenha pecado, mas ele está diante de Jesus, o que reflete nele? A salvação. Que Jesus reflete salvação, a lei reflete pecado. Entendeu? Porque muita gente fala assim, a lei foi abolida. Não, a lei ela é eterna. A lei de Deus ela é eterna. Só que a lei ela está dentro de Jesus. A lei está em Jesus, porque Jesus não cumpriu todas as leis. Então ele pegou todas as leis e colocou sobre ele, está dentro dele. A lei é ele. Ele é Deus. Entendeu? Então ele veio, andou pela terra, cumpriu tudo que tinha para cumprir, guardou sobre si, fez dele mesmo um templo. E sobre a carne dele, foi aberta a carne dele, e naquela abertura, quem crê nele entra ali dentro daquela carne, e se prende ali dentro da cruz com ele. Entendeu? Naquele buraco que o guarda fez, nas costelas dele ali, que fez um buraco, quem crê nele entra naquele buraco, e ali fica preso na cruz. O que acontece? Morreu com Jesus, não é mesmo? Aí Jesus ressuscita, o que acontece? A pessoa ressuscita com ele. Como está Colossenses 3. Então você ressuscita com ele, entendeu? Na fé? Na fé. Você ressuscitou com Cristo. Então hoje você não vive mais em Cristo. Hoje é Cristo que vive em você. Você é o corpo de Cristo. Você é um dos membros desse corpo. Você está dentro de Cristo, entendeu? Então quem está em Cristo Jesus, não há condenação, entendeu? Só que a gente tem que entender que a salvação está em Cristo. Não importa o que o pastor fez, se ele subiu, se ele desceu o monte, ou se ele desceu de elevador ou de escada. Não importa a forma que ele vai descer ou vai subir, como que ele se preparou. Não importa se ele tem doutorado, mestrado, não importa se ele foi a Israel, se ele beijou o Papa, ou se ele foi
para o céu 5 vezes arrebatado, não importa. Isso não justifica nada para ele te salvar. Nem missionar ninguém. Então o que ele pode fazer? Te orientar, você ir lá buscar uma palavra de um missionário, de uma missionária, de um pastor. Eu prefiro até missionário e missionária. Entendeu? Eu gosto. Puxa, missionário e missionária para mim é uma benção, é uma maravilha. Um irmão, uma irmã que está com bom coração levando uma palavra, um panfleto, um folheto, não desperdiça nada, uma revista, nada. Só que não pode introduzir dentro da gente, na nossa mente, a religião. Entendeu? Então, qual o aspecto de um religioso? O religioso, ele é um acusador. Então, ele vê uma pessoa fumando, ele fala o quê? Olha lá, o cigarro de quem? É do diabo. Olha lá, o cara é do diabo. O cara tá bebendo, ele é o quê? É do diabo. O cara tá usando droga, ele é o quê? É o capeta. É uma prostituta, tá no inferno. E assim vai indo. E não faz a ordenança que é de Jesus. O que Jesus fez? Ele fez tudo ao contrário. Então ele viu o ladrão, o cara roubando os impostos, o que ele fez? Desce daí, eu vou comer na sua casa. Ué? Quando foram lá chamar ele para julgar a prostituta, o que ele falou? Ué? Quem não tem pecado, joga a primeira pedra, entendeu? Então quando ele vê o outro lá, cheio de marido lá perto do poço, o que ele faz? Dá um pouco de água. Ué, mas água, não posso te dar água. Se você me der essa água, eu dou uma para você. Só que a que eu te der, nunca mais vai ter sede. Eu quero essa. Que água é essa? Você nem balde, nem caneco tem. Entendeu? Então, Jesus é o contrário. Então, por isso que Jesus fala do bom samaritano. Então, o que a pessoa faz? Ela entra na frente de Jesus e coloca ela como santa. Como santo. Entendeu? Então, é o seguinte. Eu vou pregar para você, eu vou te libertar. Ó, eu vim te trazer uma benção, entendeu? Olha, eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua história. Mas quem é nós? Qual ser humano é capaz de mudar a vida de outro ser humano? Se o próprio que está te salvando não pode garantir a salvação. Você compreendeu? Então, por isso que Jesus disse que naqueles dias, muitos virão. Senhor, em seu nome eu curei enfermos. Senhor, em seu nome eu expulsei demônios. Senhor, olha que maravilha, eu doei tudo que eu tinha para os pobres. Entendeu? Então, em Coríntios 13, ele diz assim, ó. Ele diz assim, mesmo que você lançar seu corpo ao fogo, entendeu? Mesmo que se você se queimar, entendeu? Como que é? Não tem. Olha só, Jesus. Jesus, ele diz assim, se você amar seu filho mais do que a mim, se você amar sua mãe mais do que a mim, seu esposo, sua esposa, você compreende? Então Jesus, você tem que estar dentro dele. Primeiro ele, busca primeiro o reino, a justiça, entendeu? Depois as outras coisas, o que é as outras coisas? Quem é Deus para as outras coisas? As outras coisas não é nada. Então o dia da manhã pertence a Deus. O Pai é o que todo faz por nós. Entendeu? Porque a obra, ela não é de homem, a obra é de Deus. Deus que fez o homem. Entendeu? Quem pecou não é você, é Adão. Mas você pode tentar se limpar do jeito que você quiser. É Adão que pecou. Quem salvou é Jesus. Não adianta, você pode fazer o esforço que você quiser. Então, mas o que você tem que fazer então? Ah, não, eu vou ajoelhar, eu vou orar, que aí você salva. Não, eu vou jejuar. Não, não é. Ó, primeiro, você tem que crer que Jesus morreu por você. Então tem que crer que seu pecado foi ali crucificado também na cruz. Crer que você ressuscitou em Cristo, entendeu? E fazer a ordenança, número 1, única. Qual que é? Amor ao próximo. Então ama o próximo como se ele fosse você mesmo. Então tem um camarada, um mendigo na rua, uma pessoa precisando de ajuda. Você tem possibilidade de ajudar? Você tem tempo para isso? Você pode fazer isso? Não vai te atrapalhar? Então por que você não faz? Uma pessoa querendo atravessar a rua, uma criança, um senhor, uma velha, um velho. Você acha que dá para você ter um tempinho só para ajudar aquela pessoa a atravessar a rua, depois você continuar a sua jornada? Não vai te atrapalhar, não? Então dá pra... Não, só vai ficar olhando e ficar olhando para o céu. Senhor, misericórdia, Senhor, ajuda essa pessoa, Senhor. Entendeu? E a gente mesmo, a nossa parte, que é o quê? O id. Entendeu? A sua atitude pode